Olá, pessoal! Sou Marisa Mello, pedagoga terapeuta, especialista em aprendizagem. No vídeo de hoje eu quero conversar com você que é professor de educação infantil, que é pai, que é mãe, é educador, e a gente vai trabalhar sobre como a gente desenvolve a leitura e a escrita em crianças de 4 e 5 anos. Tem um outro vídeo aqui no meu canal que fala sobre a preparação, né? Sobre como a gente pode preparar isso. Então, se você não viu esse vídeo, vá lá e veja, porque aquele vídeo é pré-requisito para esse, tá certo? Então, vamos lá. Todo momento nós estamos desenvolvendo a leitura e a escrita. Em todos os momentos, sim, todos. Quando a gente canta, quando a gente fala, quando a gente conta uma história, quando a gente mostra. Porém, tem alguns critérios que são importantes que a gente dê mais atenção para que a criança consiga realmente estruturar todos esses conceitos que são importantes. Então, vamos lá. A rima, eu já falo isso outras vezes, falo de novo, mas a rima ela deve sempre fazer parte, porque a criança com a rima ela percebe o som, ela consegue perceber a sílaba tônica, ela consegue perceber que as palavras, né, tem letras que combinam. Então a rima ela é muito importante e a gente vai trabalhar bastante com rima. Eu já deixei essa dica, mas vou falar novamente, eu uso muito o livro da Ruth Rocha, que é Palavras, Muitas Palavras. Eu gosto porque ele é bem dinâmico, ele é bem alegre e as crianças gostam bastante, tá certo? E aí depois a gente vai trabalhar novamente, né, mostrando para a criança o som. Então aqui eu tenho a combinação do som inicial. Avião, árvore, amor, azul, assombração. É uma combinação. Todas essas figuras, elas combinam entre si, porque todas começam com o som A, tá? Então vocês vejam que eu ainda estou falando de som, né? Podemos pensar que todas essas figuras têm o mesmo som. E aí a gente vai fazer a criança trabalhar com o alfabeto, né? A gente aprende a ler seguindo algum sistema, e o nosso sistema é o sistema alfabético. Então nós temos que ensinar às crianças o alfabeto, né? Que são todas essas letras que a gente tem aqui. Letras maiúsculas, letras minúsculas, vogais, consoantes. Então a gente vai ensinando passo a passo. Aí cada professor aí tem a sua maneira de ensinar. E a gente vai pensar o quê? As crianças já têm que saber o som. Elas vão juntar esse fonema a um grafema. Eles vão representar graficamente os sons. Então eu já trabalho bastante com os sons, né? Eu deixei no outro vídeo que eu quero muito que vocês vejam. No link daquele vídeo tem como vocês podem conseguir o material para trabalhar os sons, mas aqui também é muito importante que a gente trabalhe as letras. Então, como é que a criança reconhece a letra? Vendo essa letra. E é bem importante que nesse momento você lembre das linguagens todas que a gente trabalha na educação infantil e que a gente tem que trabalhar tudo junto, ver, ouvir, falar, pegar. E aí as letras em 3D, elas são fantásticas, porque vejam, eu tô pegando essa letra, eu vejo que ela tem uma reta, eu vejo que aqui ela faz uma curva. Esse O, né, ele é circular, olha. O A, ele tem duas retas e uma curva na horizontal. E aí eu posso montar essa letra também. Na letra B, eu vou usar uma reta longa e dois semicírculos ou duas curvas pequenas, né? Eu uso isso para que a criança entenda e ela possa graficamente sentir que essa letra ela tem uma reta longa e uma curva curta. Então, o que é uma curva curta? Eu vou pegar essa curva, eu vou pegar essa reta, né? Eu tenho uma curva longa. Então, vejam, esse material, ele foi confeccionado em MDF. Esse material, ele já foi confeccionado no material plástico, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como é que vocês podem conseguir esse material. Todo o meu material, ele é imantado para que vocês possam usar a lousa magnética, né? E nós temos também esse tipo de material, ó, que é um material também, né, em malha imantada, que é um material que quando o seu aluno já percebeu sensorialmente, né, sinestesicamente, como que essa letra é formada, qual é a forma dela,
a gente consegue que ele aprenda. E a cursiva é a última letra que a gente não trabalha na educação infantil, a gente deixa isso para frente, mas a gente mostra a letra cursiva. Pode mostrar? Sim. Por exemplo, a gente tem isso nos outdoors, nas embalagens, então as crianças podem ver, mas não tem necessidade de escrever nem a letra minúscula, tá? Porque para a criança, a nível motor, é muito difícil ainda, ela não está pronta para isso e nós não temos necessidade de fazer isso. Deixa isso lá para frente, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Consciência fonológica. Então, a criança já conhece os sons das letras? Se não conhece, a gente vai ensinar qual é o som dessas letras, né? Porque muitas vezes as crianças já vêm conhecendo a grafia, a forma da letra, mas não reconhece o som, que deveria ser o inverso. A criança primeiro tem que saber o som, né? Então, vocês têm ali na descrição do vídeo como é que a gente consegue trabalhar isso com as crianças. Existem materiais para trabalhar isso e eu vou deixar isso ali na descrição do vídeo para você. Ela consegue converter o grafema em fonema? Ela também consegue, a gente vai trabalhar. Ela consegue também seguir, né, percebendo isso graficamente, ela consegue perceber sinestesicamente na boca dela. Então eu gosto muito de trabalhar novamente com as boquinhas, tá? E aí a gente vai trabalhar todos esses sons, né? Você pode trabalhar em cartões ou você pode fazer como eu fiz aqui usando o PowerPoint, aí você trabalha isso né, de forma digital, que você pode ter no seu celular, num tablet ou no computador, numa televisão, como eu fiz aqui. Então, vejam, a criança aqui ela tem o som e aqui ela tem a letra. Essa letra você pode imprimir e a criança vai passar o dedo, você pode fazer ela na lixa, você pode fazer com tinta guache, com o que você quiser. Mas é importante agora que a criança perceba que ela vai fazer reta, né, duas retas longas, aqui no caso na diagonal, e uma reta na horizontal. Isso tudo é importante que você converse aí com seus professores de educação física, porque isso tem que ser muito trabalhado na coordenação motora ampla. Desde que a criança começa lá pequenininha, então é importante que ela suba, desça, escala, corra, ande sobre uma base, fique num pé só, toda essa capacidade motora para que ela chegue aqui e consiga fazer. Você pode imprimir isso em folha A4, plastificar e usar o marcador branco do quadro para que a criança escreva. Aí você usa diversas cores e você apaga e faz de novo. Eu também uso vidro, né? Eu uso essas tábuas de cortar carne, eu tiro o adesivo de trás, coloco a folha embaixo e aí no vidro você pode usar quantas vezes você quiser e apaga, isso é bem funcional, além de economizar material, a criança gosta de fazer diferente. Pintar também com guache, né, com tinta, você vai ver que as crianças gostam bastante. Ainda falando do alfabeto, a criança precisa conhecer essas letras lá dentro das palavras. Ela precisa perceber que essas letras, elas formam palavras. Eu gosto muito de começar com o nome dela, né? E ela me dizer quantas letras tem no nome dela, aonde está o som A, o som I, o som O, o som F, D, qual é o som que tem no nome dela, né? Dar-lhes o valor sonoro, a gente já acabou de falar. Perceber que as letras encontram-se em diversas posições na palavra, então eu posso ter no meu nome Marisa, eu tenho no início e no final, né? O som ali A, e essa letra A, ela se localiza em mais do que uma em várias partes na palavra. Essa localização a gente já trabalhou quando a gente trabalhou som, tá? Então as palavras são construídas de letras e de sílabas, podem ser diferentes quanto ao tamanho, eu posso ter uma palavra maior, uma palavra menor, com muitas letras, com poucas letras, né? Tem grafias diferentes, a gente já falou sobre isso. E estão escritas em diversos ambientes, de diversas formas, e vocês já sei, exploram isso de diversas maneiras, e isso é bastante importante. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as palavras. Vejam, nós temos aqui dois animais, né? E a gente vai fazer a criança pensar sobre isso. Então aqui você tem gato e cachorro. Qual dessas duas palavras, se vocês pudessem escrever, vocês acham que é a maior? É a palavra gato ou a palavra cachorro?
no início, a criança ela tende a associar a figura, né? Então aí você vai explorar com ela. Qual das duas palavras é a maior? A gente vai fazer a criança pensar, né? A criança pensar nisso. Qual das duas palavras é a maior? Vamos fazer a criança pensar. Então, quando a gente fala em pensamento, a gente chega aqui e mesmo sem mostrar a palavra, a gente pergunta para a criança: quantas sílabas ou quantos pedacinhos você acha que tem a palavra gato e a palavra cachorro? E aí você pode brincar. Gato, cachorro, gato, cachorro. Para que a criança pense, para que ela compare, né? Para que ela estabeleça hipótese. Então, isso tudo é muito importante, porque a criança aí vai conseguindo elaborar esses conceitos. E aí, a gente vai trabalhar uma outra forma que também é bastante funcional e que ajuda as crianças a pensarem, que é pintar o quadradinho de acordo com a sílaba. Então, pinte o quadradinho onde se encontra o som do A. Então, na palavra gato, esse som A está no início ou está no final? Então, ela deve pintar. Ela percebeu que o A está lá no Gá, né? Então, ela vai pintar o primeiro quadradinho. Depois, macaco. Esse som A está no começo, no meio e no fim. Da mesma forma, a criança deve pintar. Se ela não souber, daí você vai mostrar, você vai ajudar, você vai mostrar na frente o espelho, articular o fonema. E é importante que a criança, então, perceba isso e ela consiga organizar isso tudo para melhorar essa compreensão e depois ela, sim, já ir associando a palavra. Porque assim que você termina, você pode sim escrever a palavra, porque quando você escreve, a criança já consegue visualizar aonde está esse som. Aqui a gente vai trabalhar comparando o som inicial. Como é que a gente fala isso? Bola, lápis, balas e a última, luva. Então, você vai fazer a criança repetir a palavra. Bola, lápis, bala, luva. Para que ela perceba, articulando esse fonema na frente do espelho, né? Quais as figuras que combinam? Bola, bola, por esse som, olha a boca, bola, b, né? De bala. E ela vai comparar, vai analisar, vai chegar à conclusão dela e vai fazer aí o pareamento. Ela vai parear, né? E aí, se ela consegue, você continua com outras figuras. Se ela não consegue, é importante que você ajude, sempre mostrando para ela a articulação, o som, né? Fazendo ela pronunciar diversas vezes, mas ela precisa sentir isso no corpo dela. Porque se ela somente observa a sua articulação, acaba que ela não consegue aprender e manter isso na memória, tá certo? Então, essas atividades que eu acabei de passar aqui para vocês podem fazer com um material concreto e já começar a estabelecer aí a ligação com as letras, né? A gente terá outros vídeos em que nós vamos trabalhar especificamente, então, com as letras, com o traçado, com a forma de cada uma delas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar, de curtir, né? Inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.